E essa vivência que o hóspede tem, cara, vem pro hotel e faz uma vivência de um turismo rural dentro da queijaria, da ordenha. Como que funciona isso hoje? Então, o hóspede, primeiro que a gente conta a história da fazenda para ele, né? Então ele pode visitar a ordenha, ele pode conhecer os processos de produção da matéria-prima, né? Os cuidados que a gente tem da qualidade, para manter a qualidade, higiene, né? Que impacta no produto final. Então esse é o primeiro passo. Ele conhece a ordenha e depois ele vem para a queijaria para entender os processos de produção, processo de maturação. Ele finaliza essa vivência provando, né, todos os queijos, entendendo a textura, o sabor, o aroma de cada um deles, né, identificando as diferenças e sabendo qual que é o mais intenso, qual que é o mais suave, exato. É uma análise sensorial dos queijos e produtos que vocês produzem. Exatamente. Ô Carlos, e quais são os produtos que vocês produzem aqui hoje? Tem uma quantidade legal aí, né? Sim, nós temos bastante produtos aqui, né? E todos eles são feitos com leite termizado, né? Então a gente não agride tanto as moléculas de proteína e gordura, então isso garante um sabor diferente de um leite pasteurizado, todo pasteurizado, né? Porque do pasteurizado você também mata toda aquela flora de bactérias que ali tem no leite. Sim. E depois repor essa flora, né? O termizado não, o termizado você não chega a matar toda essa flora e também mantém essa característica de gordura, de proteína que garante o sabor final do produto, né? Exato. E aí a gente tem desde os mais frescos até os mais maturados, né? De produto fresco a gente tem aqui a ricota, é uma ricota bem cremosa, né? A gente tem o queijo Minas, todos esses produtos, a maioria das vezes são fornecidos para o hotel. A gente não vende tanto eles por conta de por a gente não usar nenhum tipo de conservante, esses produtos eles têm uma validade mais curta. O outro produto que é o nosso carro-chefe, que é o iogurte, né? Ele também está na parte dos frescos, né? E esse iogurte aí tem uma coisa especial que eu preciso falar. Você acabou de chegar da França, literalmente. Sim. E trouxe um prêmio com esse iogurte na França. Exato. Como é que foi isso, cara? Cara, foi muito gratificante, porque a gente, assim, vem todo dia estudando mais sobre os produtos em geral, né? Os queijos, iogurte. E a gente está cada dia mais tentando melhorar esse produto. Então, quando a gente ganha uma medalha, tem esse reconhecimento, a gente consegue entender que a gente está no caminho certo. Está validando o trabalho. Exato, validando o trabalho. E, então, assim, a gente ganhou uma medalha de ouro no queijo de alecrim, que é um queijo que tem uma maturação de 30 a 40 dias, né? A gente produz a massa desse queijo e finaliza ele com as ervas, né, que são plantadas aqui na fazenda. E ele matura, ao longo da maturação, ele libera um óleo essencial na massa. Então garante natural. Então ele garante essa combinação de sabores, né? E a gente foi premiado com alecrim, com medalha de ouro, e o iogurte com medalha de prata. Além dos produtos frescos, né? A gente tem meia-cura, que é o meia-cura tradicional, que é o meia-cura que está na mesa do brasileiro, né? Que você pode variar ele, fazer um pão de queijo, você pode usar ele em diversas receitas. Dia a dia. Exatamente. E aí a gente tem os queijos que são com ervas, né? Que no caso todas as ervas são plantadas aqui na fazenda, inclusive o nosso queijo de capuchinha, que é um queijo que a gente finaliza ele com as flores de capuchinha. Que é uma punk. É uma punk. Que é uma punk, para quem não sabe, são flores comestíveis. Exato. Né? Então vocês plantam aqui a capuchinha, mas aí você tem só numa época do ano. Exato, né? Porque a capuchinha só dá no inverno. Isso. Então você não tem esse queijo sazonal. Sazonal. É um queijo sazonal. Fica lindo, né? Sim, ele fica lindo e o mais interessante é que por ter a capuchinha na casca, o meia-cura ele tem uma certa acidez. Então a capuchinha ela acaba garantindo um certo adocicado e dá uma quebrada na acidez do queijo, entendeu? Aí a gente tem o alecrim e o tomilho, que são os queijos herbais, né? Que as ervas são plantadas aqui na fazenda. O tomilho acaba sendo mais suave em relação ao alecrim, né? Que se destaca mais. E nosso queijo de massa cozida, que é o urucum, a gente pensou nesse queijo para resgatar um pouco da história, de Queluz também, né? Por conta da
da tribo, né, que vivia aqui. Então a gente usa o urucum para tingir esse queijo, né, e a semente mesmo do urucum. Então a gente faz a infusão das sementes e esse queijo ele recebe ele tem um cronograma de banhos ao longo do período de maturação. Nosso queijo também, a gente tem um queijo que ele é feito na forma do manchego e a gente pensou nessa forma justamente por conta dessa característica da levedura da cerveja, né, ela penetrar melhor ali nessa casca. Então a gente tem um queijo que a gente lava na cerveja e também, assim como o queijo, o urucum, ele tem um processo, um cronograma que é seguido com essas lavagens de banhos, cerveja, banho, sim. Aí essas características da cevada, das leveduras da cerveja, vem pro queijo. Exato, você consegue identificar todos esses sabores, né? Principalmente quando você vem fazer uma degustação guiada com a gente, você consegue entender melhor ainda esse processo, né? Porque daí você começa a sentir esse sabor da cerveja, que não é nada muito agressivo, é uma coisa bem sutil, assim. Bem suave. É bem suave. E quando o Carlos fala que esse queijo usa a forma do manchego, manchego, para quem não conhece, é um queijo espanhol, na sua origem feito com leite de ovelha, né? Exato. E ele tem toda essa textura na casca em função da forma que ele é feito e fica um queijo lindo, maravilhoso, mas não é só beleza. Ele tem um porquê. Essa textura traz diferenciais sensoriais para o queijo que é produzido dessa forma, né? Isso mesmo. Então ali a gente tem um queijo de casca lavada, né? E ele fica com essa predominância na casca do sabor da cerveja. E quando você consome é interessante você sempre pegar um pedacinho da casca para você ter essa percepção da combinação de sabores da cerveja e da massa, né, do queijo. É o que eu sempre falo, ó, se você vai comer qualquer queijo, seja ele qual for, coma só um pedaço da massa, coma só um pedaço da casca, coma o queijo com a casca. Você vai ter 3 experiências, 3 queijos em um só, né, Carlos? Exato, é isso aí, com certeza. E, Dudu, a gente tem também os queijos de longa maturação. Aí os queijos de longa maturação a gente está desenvolvendo receitas novas, né? E nós temos um queijo que é o nosso cangalha, por conta de ser um queijo mais robusto, né? Então é um queijo que tem uma maturação de no mínimo 6 meses, mas a gente já deixou ele maturando 1 ano, 1 ano e meio, a gente tem vários resultados diferentes, né? Então, a gente tem também o queijo capelinha, que é uma inspiração, né? A gente buscou uma inspiração francesa para fazer esse queijo. Ele é um queijo de mofo branco, então ele tem a casca florida, né? E ele é um queijo cremoso que a gente fez uma adaptação usando o terroir aqui da Santa Vitória. É um queijo que tem uma massa mais cremosa, né? E a casca branquinha, que é uma característica do queijo que é inspiração, né? O camembert. E esse queijo, você tem inspiração francesa do camembert, que é um queijo hiper conhecido, aliás, um dos queijos mais populares da França, o camembert, o brie, né, que tem a mesma família de mofo, mas ele tem características bem brasileiras, porque o leite é daqui, sim, o pasto é daqui, o mofo é daqui, a mão do queijeiro é daqui. Exato. Então ele só tem essa inspiração, mas ele é bem brasileiro. Bem brasileiro, bem brasileiro. Inclusive ele foi batizado como capelinha, para fazer jus a uma capela que a gente tem aqui próximo, aqui na Fazenda Santa Vitória. Quais são os planos futuros agora para a queijaria? Porque vocês aqui não param, né? Sempre em construção, sempre colocando a criatividade em prática. E o que vem pela frente? Então, estamos reformando, iniciamos esse mês, né, a reforma do casarão, da queijaria, onde vai ter o nosso armazém para promover degustações, promover a venda num espaço mais adequado. O armazém ele vai ser muito bacana, que é uma sede antiga de 1850 também, que a gente está restaurando, criando espaços que vão proporcionar a possibilidade para quem visitar fazer aquisição e experimentar o que a gente produz, visitar a produção, visitar a ordenha. Então a gente está muito animado com esse projeto. Cada vez que a gente mexe nele, como é um casarão antigo, ele abre possibilidades novas, né? Então você vai ter chance de visitar e conhecer e entender do que a gente está falando. Então a gente está muito empolgado em o ano que vem a gente ter esse projeto aí funcionando. Ô Fábio, e o que o queijo significa para você?
o queijo, ele está na minha vida, né? Eu nasci no interior de Goiás, a minha família produzia o queijo como uma forma de preservar leite, né? Conservar leite. Então o queijo, ele está no pão de queijo, que é uma tradição familiar também. Ele está no requeijão de corte, que também era produzido. Então, é como se eu estivesse produzindo histórias, né? Histórias pessoais da minha família, reproduzindo. E o queijo, para o nosso projeto, ele é um pilar de negócios, é um pilar de geração de emprego e renda. E eu acho que ele também abre a possibilidade de criatividade, né? Porque o queijo, ele não tem limite, né? Então, isso estimula cada vez mais a criar novos produtos de qualidade. Então, é um conjunto que motiva a gente a continuar e olhar para frente como grandes possibilidades. O mercado de queijo no Brasil está crescendo, cada vez mais sendo valorizado. Então, se a gente tem produtos bons, eu acho que tem tudo para crescer e ser um sucesso. Já está sendo, né? Para a gente, o sucesso é ter tudo isso acontecendo, então isso é muito bacana. Então, o queijo significa para mim mais do que um trabalho, né? Ele acaba sendo uma arte em constante evolução, né? Então, assim, ali você tem diferenças de sabores, texturas, aromas, e isso está muito ligado ao que o animal come, né? Seja ele uma vaca, uma ovelha, uma cabra. E isso, não só o animal, né? A maneira como faz, né? A maneira de quem está ali cuidando na hora de fazer essa produção é muito importante também, porque se a pessoa que está fazendo ela faz com amor, com certeza o sabor é diferente, né? Um queijo, ele é um alimento vivo, né? E ele está em constante mutação, são muitas mudanças relacionadas à temperatura, ao clima, então a gente está em constante aprendizado junto com ele. Então muitas vezes a gente tem que se adaptar ao queijo para poder entender ele e a partir daí fazer os movimentos, né? Então o queijo, ele me ensina todo dia, isso a gente leva para a vida, né? E isso é o que motiva a gente, traz esse amor e a gente espalhar, compartilhar essa experiência que a gente tem diária com queijo. Cada pedacinho de queijo feito aqui está carregado de história, carregado de emoção, carregado de sentimento. E daqui de Queluz sai para esse mundo aí afora, né? Com certeza, isso é.